Várias vezes eu vi reportagens ou suspeitas, enfim, porque essas coisas não são exatamente simples de se provar, mas de lavagem de dinheiro do tráfico em igrejas, ou Sim, sim. uma relação... Cara, a gente tem aconteceu na minha própria comunidade, né? Na eleição de 2018, um traficante que a gente chama de o dono, né? O Ronca, o Frente, ele foi preso. E ele era irmão de um pastor muito conhecido na comunidade. Esse pastor até veio candidato a vereador na época. E esse pastor é preso por uma denúncia. Eles encontram várias armas guardadas na igreja e ele era o dono do tráfico, né? Todo mundo sabia, mas todo mundo ficava na sua. Um pastor evangélico conhecido de uma igreja que lotava de batalha espiritual, e o cara era o dono do tráfico. O cara era um pastor evangélico ao mesmo tempo, né? Mais de 200 viaturas na comunidade do Roseral. Isso está no jornal. Se você procurar na internet, você acha isso aí. Meu Deus do céu. É disso que a gente está tratando, mano. Ou seja, aquela sketch que fizeram, depois descobrimos que era um sketch que bombou aí dos meninos entrando na igreja pedindo oração pro pastor, né? Que depois que a gente foi com fuzil, com as coisas e tal. Depois lá, um descobriu videozinho. descobriu que era uma peça, que as Isso. armas eram armas de Paintball. né? Mas isso acontece muito. Então, isso que eu falo agora, quer dizer, aquilo ali é real, né? Ele é real. É Eu real. já vi isso acontecer várias vezes, né? Os traficantes entrarem, deixarem as armas de lado, pedir oração, ou a igreja mesmo nas bocas. Eu já fiz muito isso. Eu lembro uma vez que teve um confronto muito forte, assim, muito na favela do Jacaré, né? A polícia ficou intensamente na favela do Jacaré e eu lembro que eu fiquei acampado dentro do Jacaré, acho que uma semana, numa igreja que a gente fez uma marcha da paz, todos de branco, por toda a comunidade enquanto estava rolando essas operações. Quando acalmava, a gente ia para a rua e a gente passou por cada boca de fumo da favela do Jacaré orando, né? Orando para que eles largassem essa vida, né? Que a guerra é caminho de morte, né? Então isso acontece, culturalmente acontece, né? O evangélico, ele tem um acesso às pessoas, um respeito muito forte dessas pessoas. Sim. Numa igreja, numa favela, você fala que você é evangélico, você é um pastor, você é um missionário, as pessoas respeitam, não, baixa a arma, é um pastor, sei lá o quê. É porque, Léo, a maioria é tudo filho de crente, né? Filho de crente, cara. A gente... Puxa um hino lá igual na cadeia, né? Eu lembro Puxa da um hino, época sai quando todo mundo. um DJ foi preso, né? Sim. Uma comunidade do Rio e tal, que ele tinha associação ao tráfico, parará. E quando eu lembro dessa matéria, eu falei, cara, esse cara não tem a menor noção do que é a vida aqui dentro, porque o cara que tá na boca de fumo hoje foi o cara que estudou comigo na escola. Foi o cara que eu namorei a prima, foi o cara que eu conheço a tia. Eu joguei bola com ele, então eu passo por ele. Ele tá no tráfico hoje, mas ele é meu amigo, eu conheço ele, né? Eu tenho relação com ele. E se o tráfico tem o controle ali na comunidade, se eu vou fazer algum evento, alguma festa, alguma parada, eu vou falar com quem eu vou falar. O Estado não tá nem aí pra gente. Verdade. Quem pode ceder o espaço no dia pra me fazer a parada? Eu vou falar com os caras, porque eu conheço os caras, entendeu? Então, foi um absurdo, né? Aquilo ali, dizendo que ele tá associado ao tráfico, sei lá o quê. Eu falei, não, o cara cresceu na favela, o cara conhece os caras, o cara tem que falar mesmo. Né? E a gente fala, eu passo pela boca de fumo, falo com os menores todos, e aí, beleza e tal, sei lá o quê. Quando eu posso, eu sento, troco uma ideia. Né? Infelizmente, a igreja, eu cansei de ver isso, não tô falando algo que eu li, não. De o menor na favela ali, não tem um chinelo tal, a mãe trabalha o dia inteiro em casa de família, na Barra da Tijuca, extremamente longe de Belfor Roxo, levanta de madrugada, chega extremamente de madrugada, né? Quando não tem uma avó para cuidar, a criança é cuidada pela comunidade, meio que largada. E não tem um chinelo, né? Vai na igreja e eles falam assim, ó, assiste o culto aí, depois a gente vê isso aí. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Se ele for um traficante não. Se ele for no varejista do tráfico, porque na favela não tem refinaria de cocaína, não tem plantação de maconha. Isso é importante Os falar, traficantes não estão lá. Sim. Lá é mão de obra barata, são varejistas do tráfico. Quando você vai no varejo do tráfico, o cara fala assim, ó, tá sem chinelo? Toma aqui, ó. Compra o chinelo lá. Essa é a grande diferença. Quando o moleque entra, a gente pensa que o moleque tá ali muito por status, sei lá o quê. O adolescente, a criança, quando ele se torna adolescente, a criança, ela é vitimizada. A gente fala, ó, que coitadinha, uma criança, tá passando necessidade. Quando ele chega na adolescência, ó, isso é um vagabundo, isso aí podia estar estudando, trabalhando, tá sei lá o quê. Né? E essa criança entra nesse processo de invisibilidade, né? E ele quer ser visto. Né? E o tráfico dá um nome para ele, né? Dá uma identidade, dá uma bandeira para ele defender, dá uma família, dá uma causa, dá um sentido para a vida dele. E no Rio de Janeiro eu costumo pensar que a facção é como se fosse uma religião.
Eu não sei muito como é em São Paulo. São Paulo a gente tem a impressão de que é uma empresa, É por aí mesmo. né? Né? Mas no Rio é uma religião, mano. A molecada dá vida por aquilo ali. Porque aquilo ali é a única coisa que eles têm. Às vezes foi abandonado pelo pai, a maioria. A maioria né? não tem o nome do pai. Eu brincava dizendo que eu tinha um privilégio. Eu nem gosto de usar essa palavra como uma pessoa preta. Eu tinha algum privilégio, porque eu não tive privilégio. Eu nasci em Niterói, mas eu vinha muito pequeno para o Rio. E eu morei numa casa de opalafita no Jacaré. Né? Acho que nem tem mais isso no Jacaré, não, perdão. Na Maré, eu acho que nem tem mais isso lá. E nossa opalafita era em cima de um valão. A gente dividia a casa com um rato e lacraia. Minha mãe, né? Ex-pessoa em situação de rua, conseguiu aprender a profissão, a costureira, criou a gente. Mas eu tive um pai, tralha, né? Envolvido com muita coisa errada, mas eu falo assim, mas eu tive a figura de um pai dentro de casa, coisa que nenhum dos meus amigos tiveram. Eu falo, o único privilégio que eu tenho é esse, de ter tido um pai. Por pouco tempo, meu pai já é falecido, mas eu tive a presença masculina de um pai dentro de casa. E a família é fundamental. Eu fico triste com o discurso da igreja que ela fala que é pela família, né? Sim. Estava pensando nisso. Eu acho que deveria ser sempre nosso discurso pela família, porque a família é a base de uma estrutura que, quando não existe, a probabilidade da gente desencaminhar na nossa vida é gigantesca. Então, quando se fala em defesa da família, eu fico com a família de quem, mano? Quem que eles estão falando, né, mano? Um tanto de mulheres chefiando lares, e aí em situação de abandono, muitas delas.